A maior preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, eram os falsos ensinos que chegavam àqueles cristãos. E o fato de ele escrever isso por causa de uma preocupação legítima. Embora Paulo não fosse o fundador daquela igreja, não iniciou aquela igreja, ele se sentia responsável e era um discipulador de Epáfras, que era o responsável espiritual pelos ensinos daquela igreja. Então, quando nós olhamos ali Paulo escrevendo, ele está preocupado com isso. E vemos isso na história da igreja, que constantemente acontecia, né? Constantemente a igreja enfrentando lutas por causa dos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsas ovelhas. E a verdade é que quem conhece o verdadeiro não se deixa enganar pelo falso. E essa é uma verdade que nos persegue na história da igreja. Embora muitos falsos tenham entrado na história, a igreja foi preservada, porque sempre haviam aqueles que conheciam muito bem o verdadeiro, a verdadeira palavra, o verdadeiro Cristo. Quem conhece o verdadeiro, então, não se deixa enganar pelo falso. Há uma história que muitas pessoas conhecem do homem que trabalhava para o Tesouro Americano e ele tinha uma habilidade especial que era identificar notas falsas. E quando alguém tinha dúvida em relação a alguma falsificação, levavam a ele. E alguém perguntou certa vez como é que ele conseguia identificar as notas falsas se as técnicas eram tantas que poderiam variar a forma de manipulação das notas. Então ele disse, olha, eu não me preocupo em conhecer a nota falsa, eu me preocupo em conhecer a verdadeira, porque conhecendo a verdadeira, eu não me engano quando eu pegar uma nota falsa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 4, ele adverte aquela igreja a respeito dessas coisas. E ele diz assim, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes nós podemos também chamar de sofismas, raciocínios enganosos. O verso 8, por exemplo, do mesmo capítulo 2, Paulo diz assim, olha, cuidado para que ninguém faça de vocês prisioneiros de filosofias humanas, de vãs sutilezas, que levem vocês atrás de tradições humanas conforme os rudimentos do mundo, que vocês sejam levados, sim, por aquilo que vem de Cristo. Então ele estava preocupado com isso e ele está lidando com esse assunto o tempo todo. O fato é que a igreja de Colossenses, dos Colossenses, ela enfrentava algo que nós enfrentamos também. Hoje a igreja tem se afastado dos princípios bíblicos, muitas doutrinas falsas têm surgido, interpretações errôneas da palavra têm acontecido, porque simplesmente o povo não lê a Bíblia. E não é apenas o povo, ovelhas, mas líderes, pastores não conhecem a palavra de Deus. Então o grande desafio que nós temos hoje é nos voltarmos para a palavra, é voltarmos a ler a Bíblia de verdade, estudarmos a palavra, aprofundarmos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Então leia a Bíblia. Se você tem dificuldade por causa da correria, tem dificuldade por causa dos seus afazeres, comece com pouco, comece com 5 minutos, mas leia todos os dias, porque o seu espírito vai ser alimentado com a verdade. E à medida em que você é alimentado pela verdade, você vai se tornando imune à contaminação da mentira. O inimigo da fé não é a incredulidade, o inimigo da fé é a razão. A mentalidade humana, o raciocínio humano é que nos impede de fato de conhecer a verdade revelada de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que as armas da nossa guerra não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, para destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e a obediência de Cristo. Então ele nos chama para que a gente se volte, leve o pensamento cativo, para que a gente se submeta de fato ao Senhor, independente de tudo mais. A grande luta espiritual que nós temos, então, pode ter certeza, é uma luta na mente. É ali que se dá a batalha espiritual, pelo domínio da nossa mente, entre o falso e o verdadeiro. Foi assim no Éden, foi assim que Satanás tentou Jesus lá no deserto, e é assim que ele continua fazendo hoje, nos tentando com a mentira. Mas quando você conhece a verdade, não se deixa enganar. Então leia a Bíblia, volte-se para a palavra de Deus, alimente a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus,
Deus e seja fortalecido para andar na verdade.